e é uma honra muito grande ter a sua presença aqui. Para quem não sabe, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, documentarista. Hoje eu vou conversar com Antônio Carlos Costa, que é presidente, fundador da Rio de Paz, que é um movimento maravilhoso, que faz um trabalho social muito importante em favelas do Rio de Janeiro e organiza protestos pela cidade. Então, hoje a gente vai falar um pouco de tudo isso, né? Queria te dar as boas-vindas e passar a palavra para você, Antônio. Obrigado, Daniel. Uma honra. Sinto-me muito lisonjeado pelo seu convite. A gente já vem de uma relação de muitos anos, em razão do seu trabalho como jornalista no Globo e sendo membro da equipe do excelente Anselmo Góes, e não foram poucas as ocasiões que eu passei nota para você, e nota que foi publicada pela coluna e que nos ajudou a mobilizar todos os meios de comunicação do Brasil, as agências internacionais de notícia, amplificando a nossa voz de uma forma extraordinária. Então, tenho muita gratidão a você, Daniel, por isso. Que bom, eu fico muito feliz. Queria dizer que eu admiro muito, além do seu trabalho, admiro muito essa estante aí, essa biblioteca que você tem. Você faz as suas transmissões, daí eu falo, caramba, um dia eu vou chegar lá. Isso aqui é o resultado de muitos anos. São 37 anos de trabalho. Aqui tem livro comprado em Londres, Jerusalém, em sebo, livro que eu encomendei pela Amazon. E agora, como eu não tenho mais onde botar livro, eu estou usando direto essa engenhoca aqui, o Kindle, né? O Kindle, que aqui agora estou baixando um mundo de livro, né? É a minha maior tentação, Daniel, é ficar aqui, sabe? É a maior tentação. Porque, eu tenho duas tentações. A primeira é ficar aqui, né, lendo. E a segunda é fazer com que a leitura ocupe o lugar do pensamento. Porque isso não é legal, né? Você também tem que ter ideias próprias. Você tem que também aprender a problematizar a vida, né? E sair em busca de respostas para as suas perguntas. Sem dúvida. Então, vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre o início do Rio de Paz. Da onde surgiu a ideia, a motivação, a vontade e como é que foi começar esse trabalho e por que fazer um trabalho assim numa favela? Daniel, tudo é resultado do meu background, vamos assim chamar, intelectual. Com 20 anos, eu passei que eu chamaria existencial. Não foi uma crise de autoestima, sabe? Não foi uma depressão, foi uma crise existencial, a necessidade de encontrar respostas para as questões que eu julgo as mais importantes da vida. Me lembro de Sócrates dizendo que a vida não examinada não é digna de ser vivida. Então, com 20 anos, emergiram muitas perguntas e a principal delas, a referente à morte. Então, com 20 anos, eu me deparei com a morte. Eu antevi o que hoje vivencio quando me olho no espelho, os sinais de que eu duro pouco, os sinais de que a vida é breve, né? Especialmente quando eu olho para a quantidade de cabelos brancos, né? Sempre me lembrando de que eu sou finito. E aí, então, me tornei cristão com 20 anos e no contato com o cristianismo, eu conheci o conceito cristão sobre a dignidade humana, ok? E associado a isso a história dos cristãos, e o envolvimento de cristãos com os direitos humanos, com a luta pela justiça, pelo direito. E aí, então, tinha esse background, vamos assim dizer, intelectual, a teologia cristã, o conceito do homem e a própria história do cristianismo, o engajamento de número incontável de cristãos com as mais diferentes causas. Muitos não sabem, mas os cristãos deram início aos hospitais, foram os cristãos que fundaram as principais universidades do mundo. Então, Cambridge, Oxford, Yale, Harvard, Princeton. Harvard tem o nome de Harvard por causa do pastor John Harvard, que doou 400 livros da sua biblioteca para iniciar a universidade. Então, a ciência moderna começa conosco. Galileu Galilei era cristão, Nicolau Copérnico era cristão, Newton se dizia cristão, Pasteur era cristão, Faraday e cristão, sabe? E na música, e nos direitos humanos, Martin Luther King, cristão, William Wilberforce, cristão, Bispo Desmond Tutu, cristão,
Meu Deus. Então, tinha isso. E aí, o que aconteceu? Década de 90, quer dizer, durante a década de 90, início do século XXI, né, eu vivi muitos dramas de consciência em razão da violência no Rio de Janeiro, Daniel. Sou assinante do Globo há muitos anos e era invariável a minha experiência. Acordava para tomar o café enquanto lia o Globo e aí o Caderno Rio mostrando as cenas de violência no Rio de Janeiro, as mortes, as chacinas e tal. E eu me lembro de dias e mais dias que eu fechava o jornal e dizia, mas não é possível que isso esteja acontecendo e não haja uma reação da sociedade, ninguém se... E foi assim, durante anos eu lidando com essa vergonha. Até que no dia 28 de dezembro de 2006, você como jornalista deve se lembrar disso, numa ação orquestrada em Bangu, traficantes... A queima dos ônibus. Deram o tal do salve, né? E mataram 19 pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ali eu passei por uma crise e falei, agora chega, eu vou para a rua. Aí então eu pensei, eu vou organizar manifestações de rua. Mas eu não tinha esperança de que a sociedade viesse comigo. Porque, em geral, as pessoas só vão para as ruas quando elas se sentem prejudicadas nos seus direitos. Aí eu pensei o seguinte, eu vou pegar um caminhão, encher de pneu, vou descarregar na Rio Branco, perto ali da Cinelândia, e vou meter fogo. Foi uma ideia que me veio. Me vieram várias ideias. Eu pensei o seguinte, mas eu sou cristão. Eu não posso construir com uma das mãos e destruir com a outra. Eu não posso me envolver com a luta pelos direitos humanos usando de um instrumento que não é cristão. Porque o cristianismo nos chama mais para a reforma do que para a revolução. Revolução só em situações in extremis. O cristianismo, por isso que nós temos no coração da ética cristã aquele verso do Sermão da Montanha, da parte das bem-aventuranças, no qual o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu falei, então eu vou usar as armas da paz, da razão, com a Constituição Federal nas mãos, a Declaração dos Direitos Humanos, e vou criar imagens deliberadamente midiáticas para chamar a atenção dos meios de comunicação e aí mandar o recado. E aí, então, eu tinha vindo da França, tinha apresentado meu projeto de tese de doutorado, e na viagem na França, eu visitei aqueles cemitérios da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e aquelas cruzes, sabe, perfiladas e tal. Falei, vou montar um cemitério desse em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, com um número de cruzes proporcional ao número de pessoas mortas nos 2 primeiros meses de 2007. Então, a crise foi em 28 de dezembro de 2006. E aí, então, em março de 2007, essa manifestação. E aí, então, fui de madrugada para lá, com os amigos, e começamos a fixar as cruzes, né? E eu pensando assim, olha, não sei o que vai rolar, se vai aparecer alguém, pode ser que não saia uma nota na imprensa, mas pelo menos é isso, é o caminho que eu tenho, são os recursos de que disponho, vou fazer a minha parte. Só que quando o dia amanheceu, Daniel, estava a imprensa inteira, todos os meios de comunicação, as agências internacionais de notícias, e naquele dia nós fomos à abertura do Jornal Nacional. E a partir dali, quer dizer, desde então, os meios de comunicação cobrem tudo o que nós fazemos. E aí o que eu faço? Então, de posse desse recurso extraordinário, desse capital, eu pego os casos que julgo que representam gravíssimas violações de direito, e então os levo para as ruas. E então é isso. O Anselmo dá nota, pauta os meios de comunicação todos, e aí, então, no dia seguinte, seja em Brasília, seja em Recife, seja em Belo Horizonte, São Paulo, está a imprensa toda lá. Aí, então, é aquilo. Com a manifestação, a gente alcança literalmente bilhões de pessoas. Houve uma manifestação nossa contra estupro em Copacabana, de umas mulheres com as mãos vermelhas no rosto. Daniel, aquela manifestação, nós recebemos um telefonema da CNN Internacional, lá dos Estados Unidos, com a âncora, uma âncora famosa cujo nome não estou me lembrando agora. Ela disse o seguinte, olha, nós queremos fazer um ao vivo com vocês, porque a manifestação de vocês está no planeta.
Uau. Planeta. Agora, nós estamos querendo é que vocês apresentem as fontes, né, dos dados assustadores que vocês apresentaram. Vocês disseram que há 420 estupros a cada 72 horas no Brasil. Não é possível. E aí, então, né? E aí, daí para a favela foi um passo. Porque quando eu entrei nós entramos no mundo das manifestações, a imprensa começou a nos procurar, dando como certa a nossa formação em segurança pública. E eu era entrevistado como se eu fosse um especialista. Eu falei, mas como é que eu vou falar sobre isso? Eu não conheço favela. Aí mergulhei na favela e pronto, e nunca mais saí. Essa é a história, resumidamente falando. E você começa, então, pelos protestos, pelas manifestações de impacto, e depois começa a fazer um trabalho social nas comunidades, né? Recentemente até vi um vídeo distribuindo, recolhendo alguma coisa para dar nas favelas, no Jacarezinho. Teve o Rio de Música, né? Isso. Que é um projeto para ensinar. E eu queria que você falasse também um pouco sobre essa coisa, assim. Tá, você falou, mas por que a favela, né? Porque eu entendo a violência, você faz o protesto, mas por que fazer na favela? O que aconteceu, Daniel, é que nós começamos as manifestações em 2007. E aí, então, inicialmente, eu fui para o mundo da academia. Eu fui ter contato com os pesquisadores, Jaqueline Muniz, Inácio Cano, Ana Paula Miranda. Aí comecei a me relacionar com o mundo de policiais, os policiais do bem. Então, e aí saí em busca de informação e saí lendo tudo. Mas me faltava a experiência de campo. E aí o que aconteceu? Eu, na minha lerdeza, na minha falta de, sei lá, de sensibilidade, esperei que acontecesse uma tragédia, quer dizer, esperei, né, entre aspas. Na verdade, eu fui guindado, eu fui levado pelas circunstâncias da vida para dentro da favela por conta de uma operação do BOPE, numa favela chamada Mandela. Os policiais entraram por um lado no Canal do Cunha, que é um rio que cruza a favela, deságua na Baía de Guanabara, e ali então, e os rapazes do tráfico do outro lado do rio, do Canal do Cunha. E um garoto saiu de casa e foi botar o lixo do lado de fora de casa. Ele levou um tiro de fuzil na cabeça. E aí então eu fui ao enterro, e pensando o seguinte, eu vou gravar para o Selmo, vou mandar para o Globo e vou ajudar a classe média a ter uma ideia do que essa gente sente quando tem que enterrar um parente assassinado. E aí, então, eu fui para o enterro, só que no que eu estou com a minha câmera gravando uma moça, era uma menina de uns 14 anos, inconsolável, estava vestida de vermelho e quase se jogando na cova. O caixão descendo, cova rasa, e ela, naquele desespero, eu foquei nela. Só que quando ela me viu filmando o seu pranto, seu desespero, ela partiu na minha direção, me xingando. Mas indignada e julgando que eu fosse um jornalista e que estivesse ali explorando a desgraça humana. Então eu abaixei a câmera, fui na direção dela e expliquei o que eu estava fazendo. E nisso veio um monte de gente na minha direção. Falei, puxa, agora estou perdido. Estou aqui num lugar, no cemitério que eu não conheço, que eu nunca botei o pé aqui e tal, diante de pessoas, e praticamente sozinho, só estava eu e um taxista. E aí, então, só que quando eles vieram, eu me identifiquei e falei quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Aí que eu dei conta que eu estava falando com as lideranças comunitárias da região, ali do Arará, Mandela, Jacarezinho, Manguinhos e tal, sabe? E aí, então, me identifiquei e aí, dali, eu propus a eles, olha, vamos fazer, eu proponho que a gente faça uma manifestação na comunidade. Dentro da comunidade, eu vou trazer a manifestação de Copacabana para dentro da favela. Só que eu não sabia que seria no Mandela, quer dizer, eu não sabia da existência da favela Mandela, e muito menos que ali era a faixa de Gaza, a Leopoldo Bulhões, né? Que era o terror da polícia do Rio de Janeiro naqueles anos. Bom, e aí fui para lá. No que nós chegamos lá, veio a ordem, né? Veio de dentro da comunidade, e eu fui sem saber se a imprensa viria comigo. Falei, qual a esperança que eu tenho da imprensa entrar juntamente comigo numa área que se encontra sob domínio territorial armado de facção criminosa? Só que, mais uma vez, a surpresa, a imprensa inteira na favela comigo. TV Globo, todas as emissoras e tal, as agências, mais uma vez, de notícia. E aí, quem mandava lá no pedaço falou, olha, diz que
que o Antônio pode entrar. Aí eu entrei. E aí foi aquela pancada, sabe, de conhecer uma miséria que eu ignorava e que começou que confrontou a minha teologia, que fez perguntas para o meu cristianismo. A principal delas, qual é a relação da sua fé com isso aqui? Sabe? Como é que você pode falar em amor, em ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e ignorar essa miséria dentro da sua própria cidade? E dali foi um passo para uma área de ser oferecida para uma pessoa que foi ligada ao tráfico e que largou e que tinha o desejo de doar uma área, um pedaço de terreno pequeno no Jacarezinho e tal. E ali, pronto. Aí falou. E depois eu soube que quem mandava na região disse a seguinte coisa: olha, o Antônio entra aqui e sai a hora que ele quiser, ninguém toca nele. Nunca mais saí. Nunca mais saí. Essa pessoa hoje está presa, eu não tenho mais contato com ela, mas essa pessoa na época tinha muito poder e gostou muito da minha iniciativa porque viu a classe média dentro da favela. E eu levei um monte de gente da Zona Sul, Barra da Tijuca, aquele monte de jovem. E eu me lembro de ter dito na igreja: olha, eu vou fazer uma manifestação numa favela chamada Mandela, ela está sob domínio territorial de facção criminosa, eu não posso garantir a segurança de ninguém. Ninguém, mas eu vou, porque eu acho que é nosso dever estar lá. Porque não dá para ficar só na Zona Sul fazendo manifestação. Aí foram uns 50 comigo. Foram uns 50 comigo. E aí pronto. Nunca mais saí da favela. Maravilha. E a partir dali, uma série de projetos sociais, né? A gente sabe que o principal mandamento de Jesus é amar o próximo. E você sente que fazendo esse trabalho você está cumprindo esse mandamento? Você acha que é nesse momento do trabalho que você mais cumpre esse mandamento? E uma outra coisa, a pessoa que tem vontade de fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, de dedicar uma parte do seu tempo para ajudar o próximo, como você tem feito, que dicas que você pode dar para essa pessoa? Porque não é fácil. Não é fácil abrir mão do seu tempo, não é fácil entrar em comunidade, não é fácil. As pessoas desistem, não desistem. O que elas têm que ter para cumprir esse papel? Duas perguntas maravilhosas. Eu fico muito feliz de poder respondê-las, Daniel. Primeira delas, né, sobre o amor. Se o amor nos move, ou deveria nos mover, a atuar dessa forma nas favelas. Olha, tudo vai depender da nossa definição da palavra amor. Eu tenho para mim que, à luz da fé cristã, o amor é o que nos leva a viabilizar a vida do próximo. Fazer com que o que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que a providência divina botou em nosso caminho se aproxime do propósito do Criador para a sua vida, que é o amar, o servir. E atuar na sociedade a partir da manifestação de todo o seu potencial de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o amor é o que vai nos levar a desacorrentar pessoas, a fim de que essas vivam na liberdade para a qual Deus as chama para viver. Liberdade, então, de não apenas liberdade de expressão, não estou falando aqui não apenas do direito de ir e vir, mas também do uso da sua capacidade cognitiva, da sua expressão artística, sabe, do seu potencial para contribuir para a ciência, para a tecnologia, para o embelezamento da vida em sociedade. Ora, essas amarras são das mais diferentes naturezas. A fome é alguma coisa que impede o ser humano, né, de manifestar a beleza de Deus em sua vida, sabe? No sentido dessa pessoa poder deixar uma marca mais ampla possível a partir de toda essa riqueza, sabe, do ser no universo, até onde nós sabemos, que mais contém do ser de Deus. Agora, nós também sabemos que a falta de acesso à educação de qualidade, o analfabetismo, seja o analfabetismo literal, pleno, seja o analfabetismo funcional, sabe? Também o cerceamento da sua liberdade do ponto de vista dos seus direitos políticos, das suas garantias constitucionais.
Ora, o amor é o que vai, veja só, que vai me instruir quanto ao que eu devo fazer, sabe? Momento a momento, de acordo com as demandas das demandas as mais variáveis daqueles que surgem no meu caminho. Então, tem horas que o amor vai me dizer o seguinte: olha, essa pessoa está precisando de comida. Ora, o amor vai me dizer: olha, essa pessoa está precisando de roupa. Ora, ele vai me dizer: essa pessoa está precisando da sua presença no sistema prisional. Ora, ele vai me dizer: essa pessoa está precisando do evangelho. Você precisa anunciar para ela a esperança que há em Cristo. E ora, esse amor vai dizer o seguinte: você tem que ir para a rua. Você tem que protestar, você tem que fazer lobby. Você tem que escrever artigos para jornais, você tem que fazer documentários, você tem que gritar, sabe? Então, é esse amor simétrico que precisa estar mais presente nas nossas igrejas, porque o que nós percebemos é um amor assimétrico, é um amor que nos leva a nos preocupar apenas com uma dimensão da vida. Em geral, o que nós vemos são os evangélicos preocupados em ver pessoas frequentando igreja. E pronto. Só que aquela história, está lá no coração da ética cristã, a parábola do bom samaritano, que leva uma surra, é espancado, está entre a vida e a morte no caminho de Jerusalém para Jericó, e o que Jesus diz que ali não era o momento de pregar o evangelho para ele. Ali era o momento de socorrê-lo, de ajudá-lo a voltar para a estrada. Sabe? Depois, certamente, a oportunidade seria dada para se falar sobre o que levou aquele que o socorreu a fazer o que fez, né? Então, é isso. Agora, quanto àqueles que estão querendo fazer alguma coisa, olha, se eu fosse falar da minha experiência, a partir da minha experiência, Daniel, eu diria a seguinte coisa: em primeiro lugar, procurar se informar o máximo, ler tudo que você puder sobre o tema, sobre a causa que você tomou a decisão de abraçar. Em segundo lugar, eu diria você manter contato com pessoas que já estão atuando na área. É muito importante você ter esse feedback. Terceiro lugar, ter a experiência de campo. Isso é inegociável. Você tem que ir lá. Sabe? Para mim foi central e hoje eu sou muito reticente em falar sobre aquilo que eu não vi. Sabe? De falar sobre uma terra na qual eu não botei os meus pés. A cabeça pensa, como diz o Frei Beto, a partir de onde os pés pisam. Então é fundamental a experiência de campo. E aí você preparar o dorso, você se preparar para as maiores decepções. Sabe? De lidar com a indiferença humana, com a falta de ajuda, de recursos financeiros. É um horror. É difícil fazer o bem no Brasil. Se informar, experiência de campo, que é ir lá. E qual é a opção, o item 2? Ler tudo, ler a literatura a respeito. Sabe? Procurar ler as obras normativas, procurar, então, ser um craque no assunto. Então, se informar, sabe? Qual é o segundo? Então, é você se informar, buscar contato com quem já está atuando nessa área, procurar informação com as pessoas que já militam nesse campo, e pessoas dos mais diferentes, das mais adeptas, das mais diferentes correntes ideológicas, e a experiência de campo. Você tem que ir lá. Tem que ir lá. Você tem que ter contato com as pessoas, tem que ouvi-las. Sabe? E sem intermediações, sem lentes. Eu até anotei aqui, a gente vai falar mais disso. E nesses anos, fazendo esse trabalho, Antônio, qual foi o momento para você mais difícil? E se você chegou em algum momento a pensar em não prosseguir fazendo o Rio de Paz? Teve esse momento na sua vida? Olha, houve vários momentos difíceis. Ameaça de morte, quando disseram que os meus filhos poderiam sofrer um atentado. Foi muito difícil, sabe? E eu pensei que talvez eu tivesse que sair do Brasil. Momento difícil, as decepções com a classe governante, as decepções com a igreja, a perda de interlocução com os que se dizem cristãos, de não poder ter esse diálogo que eu estou tendo com você, sabe? De olhar nos olhos da pessoa e ver que ela está com pena de mim,
Pena, porque ela acha que eu me tornei um militante e deixei de servir a Deus. Deixei de estar envolvido com a missão principal da igreja, que é pregar o evangelho. Como se nós pudéssemos ter um Billy Graham sem termos o Martin Luther King. Se nós não tivéssemos homens como Martin Luther King na história do cristianismo, nós não seríamos ouvidos. Nós só somos ouvidos porque os frutos do cristianismo são inegáveis. É uma fé que tem transformado a história. Agora, por isso que o Senhor Jesus disse que se nós encarnarmos as bem-aventuranças, nós seremos uma cidade edificada sobre a montanha. Então, eu nunca pensei em largar, Daniel, em razão da minha teologia, em razão da minha antropologia, em razão da experiência de campo. E outro ponto, eu me lembro que uma vez, uma das crises que eu vivi mais agudas foi em 2009, quando eu conheci o Jacarezinho. Quando eu andei pelas ruas do Jacarezinho pela primeira vez, eu me lembro que, ao chegar no retorno para casa, no vão central da Ponte Rio-Niterói, eu pensei assim, eu vou voltar para o púlpito. Passou pela minha cabeça, porque aquilo ali não tem jeito, não há esperança para aquilo, sabe? Não há esperança. O que eu vi naquele dia foi assustador. Eu falei, aquilo não tem esperança, eu vou voltar para o púlpito, porque eu estou perdendo meu tempo. Mas aí já havia acontecido, naqueles dias, algo do qual não fui curado até hoje. Naquele ponto, eu já tinha me afeiçoado pelas pessoas. Eu já não conseguia mais dissociar o meu ministério da vida do pobre. Então, foi uma luta da esperança contra a compaixão. Foi uma luta da desesperança contra a compaixão. E eu acho que venceu a compaixão. Essa é a verdade. Então, esse momento em que você sente que a sua família é ameaçada é o momento mais difícil para você, e aí você chega a pensar em parar. Mas é isso, é um embate que a gente vive, né? Entre a ameaça e o que a gente acha correto fazer. E pelo que eu estou entendendo da sua fala, você decidiu seguir em frente, né? Imagino que tenha tomado alguma medida de segurança para evitar qualquer problema, até porque é um aviso, a gente não pode ignorar isso, né? Eu acho que existe uma coisa muito ruim no meio das pessoas que acreditam em Deus, elas acharem que Deus vai fazer a parte delas, né? Eu vi muita gente agora, nesse momento que está vivendo o coronavírus, as pessoas vão assim, não, Deus vai me proteger. Eu falei, mas calma aí, você sabe que você não pode ir por meio de uma aglomeração, você sabe que não é possível andar sem máscara. O que você acha que Deus vai fazer? Né? Então é a mesma situação. Você recebeu um aviso, é perigoso. Né? Você tomou medidas de segurança, mas continuou seguindo o que você sente no coração. Correto? Isso mesmo, perfeito. Porque também eu entendi o seguinte, que estar seguro, sabe, não é uma questão de você cercar de segurança, de ter dinheiro, de ter contato com pessoas poderosas e de não correr alguma espécie de risco. Eu posso fazer um aneurisma agora aqui. Sabe? Eu não sei se essa é a minha última entrevista. Daqui a 30 minutos eu posso infartar. Sabe? Minha vida está nas mãos de Deus. Como diz o Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, eu penso que pior do que correr risco de morte é não conseguir se olhar no espelho. Não quero ficar aqui de pieguice, não, mas é isso mesmo. É a vergonha. Sabe? E outra coisa, né? Correr da raia vai representar para mim a seguinte coisa, que eu só sou justo sob certas circunstâncias. Sabe? Porque se a chapa ficar quente, é o amarelo. Então, quer dizer, olha, a coragem é a virtude da qual todas as outras dependem. Porque a coragem é que mantém as demais virtudes de pé no momento da mais alta prova. Se eu não for corajoso, eu só serei misericordioso, compassivo, generoso, justo, sob certas circunstâncias. Sabe? Então, Deus me livre de viver. O cristianismo é incompatível com a covardia. Porque
olha, a partir do momento que Jesus o chama para viver, para o seguir, você terá que ir após, né, uma pessoa muito perigosa. Muito perigosa. Uhum. Às vezes eu tenho vontade de dizer para uma pessoa que está se filiando, que está se querendo, buscando batismo, tem que dizer o seguinte: parceiro, você sabe como essa história começa, mas não sabe como termina. Você não tem ideia da roubada que você está se metendo. Isso é uma roubada. Porque o que ele vai fazer com você é cruel. Ele vai botar você em lugares que você não quer ir. Ele vai fazer com que você seja forçado a dizer o que vai tornar a sua vida na sua cidade um inferno. Pô, você imagina, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, estava nos Estados Unidos com convite para ensinar nas universidades americanas e ele entendeu, à luz do evangelho, que a ele cabia voltar para a Alemanha e lutar contra o seu país. E dedicar os seus anos de vida ao fim do nazismo e à morte de Adolf Hitler. E foi o que ele fez. Acabou preso, foi descoberto seu plano e foi executado no último ano da guerra, em 1945. Realmente é duro. O que você falou, o cristianismo ele é incompatível com a covardia. Já que a gente citou o Martin Luther King, eu queria lembrar uma frase dele, que é um cara que eu admiro muito. E esse ano eu tive a honra, o prazer de passar o feriado de Martin Luther King lá em Atlanta, na cidade dele. Foi uma coisa muito maravilhosa. Ele diz assim: se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então minha vida não terá sido em vão. Excelente. Ou seja, ele coloca do lado a mensagem de Cristo e ajudar alguém, né? Nem que seja com uma canção. Enfim, é uma coisa que é uma lição que poucos aprendem. Mas a gente também você entende que muita gente ela adota uma religião, mas às vezes ela não consegue ter essa consciência, absorver essa consciência do que é amar o próximo, né? É muito difícil. Ser como um líder, né? Que tem tantas pessoas que está lidando sobre no seu rebanho, né? Você, enfim, pode falar isso melhor do que eu, com certeza. Como é que é lidar com isso? Isso é um fato, né? Outro dia eu conversei e ele me apresentou a razão pela qual ele largou a sua igreja. Ele disse o seguinte: olha, eu às vezes até percebi os pastores pregando a verdade, mas o que me chamava a atenção era a capacidade das pessoas de filtrarem a mensagem, delas deixarem passar apenas aquilo que lhes era conveniente. Então, ocorre muito isso, de pessoas se envolverem com o cristianismo em razão das mais diferentes motivações e baseadas num amor próprio patológico, mal orientado, porque o cristianismo não tem nenhum problema com o amor próprio. O problema do cristianismo com o amor próprio é quando o amor próprio passa por cima dos direitos do próximo. Quando, em nome do amor próprio, você mente, sabe? Você passa a odiar aquele que representa para a sua vida um obstáculo para os seus projetos pessoais. E muitas vezes ocorre isso na igreja. As pessoas... é apresentado a elas um Cristo domesticado, um Cristo que não escandaliza, um Cristo que não perturba, um Cristo que está aí apenas para viabilizar os desejos humanos. Então, acaba que essas pessoas passam a se relacionar com um Cristo que não existe. Porque se você pegar a palavra Cristo e a esvaziar do seu conteúdo, nada mais resta do que um ídolo chamado Cristo. Então, você pode se afastar do Cristo real em razão do contato com um Cristo que não existe. O Cristo que existe é o Cristo que vai pedir para você tomar sua cruz e segui-lo. O Cristo real das Sagradas Escrituras é aquele que vai ensiná-lo a ser misericordioso com o pobre.
e ser pacificador e ter fome e sede de justiça, se compadecer do necessitado, né? Ser misericordioso. Eu tenho uma certeza de que as histórias se repetem. Então, se a gente aprender com elas, a gente consegue evitar erros. Existe... Quem lê atentamente a história de Jesus vê que ele tinha embate com algum grupo de religiosos da época dele, né? Jesus tinha uma missão e, às vezes, os religiosos eles se confrontavam com Jesus, né? A ponto de questionar por que ele tinha curado uma pessoa no sábado, porque no sábado não podia fazer isso. Então, eu acho assim que, assim como existia esse tipo de gente naquela época, existe hoje. Óbvio que com outros problemas, mas próprios do nosso tempo, mas são iguais, né? O tipo de embate ele é igual. Então, você acha que isso também, Antônio, você acha que hoje a gente tem uma diferença entre cristão, né? O Cristo e o religioso, que às vezes estão em posições antagônicas, né? Como você falou, o Cristo ídolo, quem tem o Cristo ídolo não conhece Jesus Cristo de verdade. E acaba não se compadecendo das pessoas, não cumprindo os mandamentos, como na época de Jesus, né? Existem os religiosos que queriam se apegar à lei, isso pode, isso não pode, não é assim que faz, e existia Cristo, que queria pregar o amor. Você vê que isso acontece hoje? É claro. Olha só, Daniel, toda igreja local é um corpo misto. Sempre que você for visitar uma igreja, procure partir da pressuposição de que você vai estar diante de um corpo misto. Ali você terá filhos da luz e filhos das trevas. Pessoas que nasceram de novo e pessoas que não nasceram de novo e que jamais nascerão de novo. Tem de tudo. Então, você deve ir ao templo como vai ao shopping. Eu não entro num shopping esperando só encontrar cristãos. Se eu encontro 2, 3, 4, 5 cristãos, eu não vou pressupor que o restante do shopping todo esteja convertido. Então, agora, por que é assim? Mas, Antônio, você está sendo muito pessimista, você está rebaixando o nível. Não, de modo algum. Olha só, em primeiro lugar, existe a falsa pregação. A pregação orientada pelo mercado. Porque, a partir do século XVI, com o advento da Reforma, o monopólio do mercado da religião foi quebrado com o protestantismo. Então, a igreja até o século XVI, não vivia o drama vivido hoje pelas mais diferentes igrejas locais e denominações evangélicas, que disputam o espaço, sabe, do mercado religioso e, muitas vezes, usando de instrumentos do mercado literal, sabe? E para ganharem clientes, é claro que trabalham duro para apresentarem da melhor forma possível o seu produto. O que significa, portanto, eliminar dessa pregação o que escandaliza, o que perturba, o que golpeia, o que faz, por exemplo, com que o homem tenha que diminuir o seu padrão de vida a fim de viabilizar a vida do próximo. Então, ocorre isso. Ocorre, portanto, de você ter esses inimigos da fé dentro da igreja em razão de uma pregação orientada pelo marketing religioso. Sabe? É um sujeito... simplesmente a coisa funciona dessa forma mesmo. Sabe? O pastor ouve aquela voz que lhe diz, olha, você tratar desse tema no púlpito pode representar o esvaziamento da igreja. E saiba que no seu bairro tem mais 5, tem mais 10 igrejas. Sabe? E de olho no seu hall de membros. E outra coisa, outra característica dessas igrejas é que, em muitas delas, o pastor ele se vê como a solução de Deus para os problemas da sociedade do mundo.
Então, ele acha normal uma pessoa sair da outra igreja e ir para dele, porque, afinal de contas, o seu ministério representa o estágio intelectual mais avançado do cristianismo. Ele está vendo que ninguém enxerga. Então, isso faz com que haja uma disputa assim, que choca, que perturba, que causa indignação na vida daqueles que são capazes de observá-la, sabe? Que têm olhos para ver. Agora, a pregação, Daniel, ela pode ser a mais fiel possível às Sagradas Escrituras e, mesmo assim, trazer para dentro da igreja pessoas que não valem nada. Foi o que o Senhor Jesus falou: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que traz para a praia toda espécie de peixe. Peixes bons e peixes ruins. E na consumação dos séculos, somente na consumação dos séculos, é que haverá essa separação final. Então, eu estou lá pregando o evangelho. E pessoas podem se aproximar pelos mais diferentes motivos. Olha, uma pessoa pode se aproximar, por exemplo, porque quer viabilizar a sua carreira política e ser evangélico dá voto. Sabe? O outro quer manter os filhos afastados das drogas. Ele quer estar lá porque ele entende que aquele ambiente é interessante para manter os filhos longe de algo como maconha e cocaína. Ou então é a mulher que não quer perder o marido. Ela olha para aquele ambiente e diz o seguinte: esse é um ambiente bom para eu manter o meu casamento. Sabe? Quer dizer, a motivação não é Cristo. Essa pessoa não teve uma visão da sua necessidade de redenção metafísica e moral. Ela não se vê ali para crescer em amor pelo seu Criador, sabe? E consagrar o restante da sua vida a ela. Ela simplesmente quer manter a sua casa, o seu lar. Sabe? E são muitos os motivos, os mais diferentes. Às vezes, a pregação da igreja, por ser uma pregação açucarada, atrai os jovens mais bananas da sociedade. É impressionante a quantidade de jovem banana dentro da igreja. Sabe? E muitas vezes é um discurso que não atrai os mais perturbados. Por isso você vê poucos sociólogos, cientistas políticos, antropólogos e essa galera aí da militância que vai para as ruas e tal, sabe, dentro de igreja, porque eles não entendem o discurso, eles não conseguem entender a passividade. E muitas vezes essa pregação conservadora acaba atraindo esse tipo de gente. Enquanto que repele outras mais enérgicas, mais apaixonadas, que entendem, o senso comum as leva a acreditar que se há um Deus, esse Deus tem preocupação com a justiça social, e uma pessoa que tiver contato com ele vai ter preocupação com a exploração do homem pelo homem. Né? Então não tem ilusão nenhuma. Os maiores inimigos da fé cristã são os de dentro. Sempre foram. Qualquer livro de história... Essa é a minha área de formação acadêmica. História do cristianismo. Qualquer livro de história, qualquer exame da história do cristianismo mostra os maiores adversários do evangelho sempre foram os de dentro, os membros da igreja. E nunca nos esqueçamos do fato de que Jesus foi morto por religiosos. Jesus não foi morto por pagãos. Jesus foi morto por pessoas que acreditavam no Antigo Testamento. Agora, olha só, Antônio, você acha, quando você começou a fazer o Rio de Paz, as manifestações começaram a sair nos jornais, você começou a ficar conhecido como um ativista, como alguém preocupado com a desigualdade. Isso te trouxe algum problema? Você sofreu alguma tipo de inveja dentro do círculo cristão? Alguém, por algum motivo, olhou para você e falou assim: isso aí não é pastor, isso aí é ativista, isso é militante. Você sofreu isso? Você sofre isso? Mas muito, terrivelmente. Vai de tudo. Sabe? Porque, olha só, existe o fenômeno da inveja profissional. Isso é um fato. Então, pode ser mais fácil para mim lidar com o seu sucesso como jornalista do que lidar com o sucesso de alguém que está fazendo o que eu faço. Isso é da natureza humana. Então, por isso que há pessoas que sentem um prazer secreto quando veem aquelas
a quem invejam tropeçarem, ou experimentam uma melancolia íntima quando veem aqueles que são objeto da sua inveja prosperarem. Então, isso é da natureza humana e, é claro, você me perdoe aqui falar, para responder objetivamente sua pergunta, tem que mencionar isso, talvez seja importante dizer. Nunca houve na história do movimento evangélico brasileiro o que aconteceu comigo, de você conseguir estar nas primeiras páginas de todos os jornais, isso durante mais de 10 anos, até hoje. Essa semana nós vamos fazer uma manifestação que vai para o mundo inteiro, não tenho a mínima dúvida. E então, quer dizer, tem domingo que já teve dia de eu pegar a primeira página do Globo, da Folha e do Estadão, e é só rir de paz. E Jornal Nacional, e um mundo de ao vivo. O que eu faço de ao vivo é brincadeira, e me parece que é uma nota que os meios de comunicação emitem de confiança. Porque você pode falar uma loucura ali, são muitas as entrevistas que eu fiz ao vivo, entre tantas outras. E é claro que isso despertou na vida de muitos esse sentimento, sabe? E que acabou fazendo com que eles se traíssem, sabe? E outra coisa também, pegando você como pastor, fazendo algo diferente, não cumprindo o script, sabe? Porque me passaram um script, que disseram o seguinte: você só pode ser pastor dessa maneira, sabe? E eu olhei para aquilo e disse o seguinte: mas eu não entendo que tem que ser assim. Eu não entendo que eu deva resumir a minha atividade pastoral ao gabinete e ao púlpito. Preparar sermões, pregar, e depois de pregar, voltar para o gabinete para preparar novos sermões. Sabe? Eu posso ter uma atividade pública, eu posso ter um chamado diferente, eu não tenho que reproduzir a vida de ninguém. Aliás, isso é algo que eu faço questão de frisar. Então, isso te trouxe problema, né? Isso te trouxe problema no meio dos líderes. Não, isso aí é como se fosse o seguinte: você está trabalhando com Anselmo Góes, que você sabe que é um baita de um jornalista altissimamente preparado, a carreira de sucesso e tal. Você o tem como referência, de repente você um dia olha para ele, olha para você e diz o seguinte: mas eu não sou ele. Eu não tenho que reproduzir a vida dele, ou a vida do Boechat, do Ibrahim Suede, sei lá, ou do Zósimo. Sabe, eu sou o Daniel Brunet, sabe? Então, eu tenho uma história com Deus e um chamado, e minha vida não há outra igual a minha. Eu não tenho que viver a vida de ninguém. Então, o que ocorreu? Eu tinha como referência homens de púlpito. Eu passei a maior parte do meu ministério procurando conscientemente imitar pregadores do passado. John Stott, Martin Lloyd Jones, João Calvino, Lutero, entre outros. Eu dizia o seguinte: minha tarefa é ser um pregador com conteúdo e graça. Eu quero, quando subir ao púlpito, levar erudição e transcendência. Só que, de repente, eu me vi botando cruzes na praia, ou fazendo manifestação em Brasília, e entendi que eu estava glorificando a Deus, porque eu via pessoas passando a viver melhor, outras, em razão das manifestações, tomando a decisão de fazerem o mesmo de outras formas. E outra coisa, aquilo me serviu de uma plataforma para eu me comunicar com milhares de pessoas. Porque até então minha vida se resumia ao ministério ali da Igreja Presbiteriana, no mundo evangélico. E quando eu fui para as ruas, simplesmente conheci um outro mundo. E outra coisa, mudou profundamente minha leitura das Sagradas Escrituras e me humanizou. Eu penso que me salvou do farisaísmo. Não, excelente, excelente. Gente, nós estamos caminhando para o final. Essa live ela foi feita para a gente falar sobre como ajudar alguém, né? O que você pode fazer para ajudar o próximo. Né? E no início da live, que vai ficar no meu IGTV, para quem quiser ver depois, o Antônio Carlos ele falou o seguinte: que você tem que se informar, que você tem que falar com pessoas que fazem esse trabalho, e que você tem que partir para a experiência de campo para sentir como é que é o trabalho, se você aguenta ou não, né? Então, são dicas que ele trouxe para quem quer ajudar alguém, para quem quer se engajar em alguma atividade social. Enfim, ele contou também um pouco das experiências dele, que ele
chegou a pensar em desistir quando sofreu uma ameaça. E nós entramos agora num assunto, e para encerrar, quer dizer, a gente ainda tem aí mais 9 minutos, mas para poder caminhar para o final, a gente vai entrar sobre o assunto do seu abaixo-assinado que você criou esses dias. Eu só queria ler aqui um comentário do Tingo. Ele botou aqui: também os de dentro são os maiores aliados, por isso a parábola do joio e do trigo. E o João Cadox também lembrou o joio e trigo. Quando você falou, Antônio, em relação que os de dentro são os inimigos da fé, mas também lá também estão os aliados, né? Como o pessoal lembrou aqui. E, enfim, se quiser você pode comentar isso, e eu vou fazer a minha pergunta. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. E eu vejo muitas pessoas se apegando a isso para defender o político que elas gostam, né? Eu sei, como eu acompanho a história do Rio de Paz, dessas manifestações há muitos anos, eu sei que na Copa de 2014 você organizou um protesto contra o governo federal da época, que é da oposição do atual governo. Isso. Então, assim, você se manifestou de um lado. Eu queria saber se nessa época você foi chamado de alguma coisa. Agora, você criou um abaixo-assinado chamado Eu Sou Cristão e Não Apoio o Bolsonaro. A sua expectativa era ter 30 mil assinaturas, já tem 33, e agora mudou para 50 mil. 50. Eu queria saber o seguinte: se existe essa orientação que nós devemos orar pelos nossos governantes, isso quer dizer que nós não podemos protestar contra eles? Isso. Olha, Daniel, eu só posso agradecer a Deus porque, em razão do exercício da sua atividade profissional, você é uma pessoa antenada, lê jornal, né? Esteve durante anos à frente do que talvez seja o principal jornal do Brasil, ao lado da Folha, do Estadão, certamente o é, né? Ao lado desses outros 2 jornais. E você, então, é testemunha do fato de que fiz manifestação durante o governo PT, e manifestação que atingia em cheio o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Lula e da presidente Dilma. E eu não sofri essa pressão de dentro da igreja. Eu sofri a pressão da militância petista. Mas de dentro da igreja era só aplauso. E gente dizendo que estava tudo ok. Até que eu vejo o protestantismo brasileiro passar por uma crise inédita. Sabe? Algo para o qual não há paralelo na história do movimento evangélico no Brasil. Nunca aconteceu da igreja fazer uma aliança política da magnitude que foi feita com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. 73% dos evangélicos votaram nele no primeiro turno. Então, o que ocorreu? Meu Deus, é tanta coisa para falar, eu olho para o relógio aqui, tem pouco tempo. Né? Porque isso é muito importante falar sobre isso. O que aconteceu? Quando ele foi batizado, passou a ser recebido nos cultos, celebrado como um presidente cristão ou como um presidente cujas metas eram inspiradas no Evangelho. Eu vi correr o mundo a notícia que os evangélicos estavam dando apoio, que era a principal base da sua candidatura. Então, cultos parando para os membros da igreja gritarem mito, ele aparecendo nos telões. Eu olhei para aquilo e pensei em 2 coisas. A primeira delas, está correndo o mundo a notícia que os cristãos evangélicos estão apoiando ele. Eu sou um cristão. Faço parte de uma igreja presbiteriana que é considerada evangélica. Ora, eu tenho o direito de dizer que não quero meu nome incluído nessa história. Porque o apoio da igreja foi um apoio acrítico, efusivo e institucional, em grande parte.
73% votaram nele no primeiro turno. Então eu falei, não, eu tenho que deixar claro que eu e um mundo de amigos não votamos e jamais votaríamos nele. Segundo lugar, para mim, isso é o mais grave. Envolveram a minha fé. Pegaram o evangelho e disseram que o evangelho endossa tortura, que é possível um cristão celebrar a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, sabe? Que a partir da leitura dos evangelhos eu sou levado, ao lançar um olhar retrospectivo na história do Brasil, a dizer que o período, os 21 anos da ditadura militar foram uma bênção. Os porões, as torturas, as pessoas desaparecidas. Sabe? Que uma pessoa pode ser batizada, se apresentar como cristã, dizer que vai botar no Superior Tribunal Federal um ministro terrivelmente cristão, mas, veja só, dizer que uma parlamentar, de tão feia que era, não era digna de ser estuprada por ele, e depois de convertido, ele não vir a público pedir perdão pelo insulto. Quer dizer, o evangelho chega numa nação e a empresa mais beneficiada com isso é a Taurus. Eu leio a Bíblia e sou levado à conclusão que o cristianismo pede que cada cidadão brasileiro coloque uma pistola na cintura. Que papo é esse? Sabe? Depois manda jornalista calar a boca. Participa de ato público antidemocrático com gente com faixa estendida pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. O que é isso, gente? Eu vou deixar que façam isso com o evangelho. Olha, Daniel, eu só não enlouqueci ainda, porque o cristianismo sustenta a minha sanidade mental. A ideia de que daqui a pouco eu vou morrer, vou ter que me separar de tudo que eu amo, ela só não me enlouquece porque eu tenho esperança em Cristo. O Rio de Janeiro daqui a pouco vai ficar vazio de mim. O porquê que eu não enlouqueço? Porque eu tenho esperança que é em Cristo. Aí pegaram o meu valor mais supremo, a minha fé, e associaram a ele. E querem que eu fique calado e estão dizendo que eu estou dividindo a igreja. Quem está dividindo a igreja é quem usou o evangelho. O nome de Jesus Cristo para apoiar o pior candidato à presidência da República e o pior presidente de toda a nossa história, sem a mínima dúvida. Ele me faz ter saudade de Collor de Mello, você me perdoe dizer isso. Nunca pensei que fosse dizer uma coisa como essa. Um horror, que foi um presidente que deixou... o mandato do Collor de Mello foi uma provocação a Deus, aquele negócio de confiscar as cadernetas de poupança, aquele monte de gente infartando. Por isso ele caiu, porque ele foi julgado por Deus por ter cometido aquele crime. Antônio, pois não. Vai acabar o nosso tempo. A gente começa de novo ou a gente se despede? Você que manda. Olha, a gente pode pegar aí mais 10 minutos, que eu tenho que dar uma atenção aqui para a família. Tá, 10, então 15 minutos. Tá, então a gente vai desligar e começa por mais 10 minutos, e também está ótimo só para a gente encerrar esse assunto. E eu queria lembrar uma frase de Jesus que acho que encaixa bem nesse momento. É quando ele vira para os fariseus e fala: eu não sou desse mundo. Às vezes parece que a gente realmente não é desse mundo. Então vamos lá, gente, olha só, são 7h02, nós vamos conversar até 7h10 e encerrar ou até antes, né? Nós estamos falando sobre um cristão, ele tem como orientação que ele deve orar para os seus governantes. Mas o Antônio Carlos Costa, que é um líder cristão, ele promove manifestações contra governantes. Ele fez contra o governo do PT, ele está fazendo agora contra o atual governo do Brasil. Ele criou no Avaz um abaixo-assinado chamado Eu Sou Cristão e Não Apoio o Bolsonaro. E ele está concluindo agora o raciocínio dele, porque ele disse que essa mistura que a igreja fez com esse político feriu ele de alguma forma, então ele se sentiu obrigado a se manifestar e fez isso por meio do abaixo-assinado. É isso mesmo, Antônio? Mas é isso mesmo, porque o apoio institucional ele feriu a consciência de milhares de cristãos que não se sentiram respeitados. A igreja não poderia jamais ter feito essa escolha. Foi uma escolha institucional.
Algumas das mais conhecidas lideranças evangélicas fizeram essas coisas. Por poder, por dinheiro, por vários motivos. Eu penso o seguinte: em primeiro lugar, era o medo do comunismo, que é uma coisa assim difícil de entender, sabe? Medo do comunismo. Criaram esse fantasma e esse medo, portanto, fez com que esse medo gerado pelos próprios pastores, que inclusive gravaram vídeos e tal, indo para o público falando sobre a ameaça comunista, sabe? Isso depois da queda do muro de dezenas de anos. Sabe, ameaça onde? É o quê? A cultura cubana que está entrando no Brasil? São os músicos cubanos, as novelas cubanas? Ou sei lá, a influência do Kim Jong-un aqui no Brasil, a figura carismática dele aqui, do presidente da Coreia do Norte. O que é isso, gente? Me mostre onde temer comunismo, sabe? Em pleno século. Essa não é nem mais, essa não é mais a discussão. Essa é uma propaganda muito antiga, que os Estados Unidos usou na Guerra Fria, Getúlio Vargas usou no Brasil nos anos 30. É uma coisa muito Hitler usou. Né? Hitler, Mussolini usaram também. Sabe, essa mesma espécie de medo. Agora, houve também outros fatores. Não foi só o antipetismo, não. A igreja gostou da pauta bolsonarista, sabe? Gostou do discurso homofóbico, a igreja gostou da sua política, das suas ideias para a área de segurança pública. A igreja aplaudiu, porque parte da igreja acredita que bandido bom é bandido morto. Sabe? Então a igreja gostou das propostas de Bolsonaro. Sabe? Houve o discurso do Estado mínimo, sabe? O combate ao chamado Estado babá, o neoliberalismo que entrou em setores inteiros da igreja evangélica brasileira. Uma coisa impressionante. Então, são muitos os fatores que levaram a votar em Bolsonaro, o que me causa perplexidade, porque, para mim, só o discurso dele naquela reunião, naquela assembleia do Congresso Nacional sobre o impeachment da Dilma, em que ele disse que estava ali em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror da presidente Dilma Rousseff, só ali já era motivo suficiente para ele ser varrido da vida pública. E como que a igreja, mesmo assim, o apoiou, é alguma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de entender. Agora, olha só, você falou sobre oração pela autoridade pública. A igreja deve orar. Olha só, o texto diz assim: antes de tudo, diz o apóstolo Paulo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, todos os seres humanos. É verdade que eu tenho para mim que durante o governo PT, nenhum desses que estão pedindo oração por Bolsonaro intercedeu pelo Lula e pela Dilma. Mas vamos lá. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Quer dizer, aí está o chamado por oração. Veja só. Por quem se deve orar? O texto está dizendo orar por todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, e dentro dessa súplica deve estar incluída a figura do rei. Agora, veja só, com que objetivo? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, para que nós não tenhamos guerra civil, sentido no grego é esse, nem conflitos com outras nações. E para que vivamos com toda piedade e respeito, para que nós possamos ver o caráter cristão se manifestar. Sabe? Que seja um governo, portanto, que garanta a paz interna, que evite conflitos com outras nações, e um governo que permita a piedade florescer livremente. Ora, se esse governo não está cumprindo essa finalidade, eu vou orar pelo quê? Eu vou pedir para que a autoridade pública continue no seu posto, infernizando a vida das pessoas, impedindo-as de viver com toda a vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito? Quando ele manda um jornalista calar a boca, como é que eu vou pedir que seja mantido no cargo, ainda mais numa democracia? E outra coisa, quando o apóstolo Paulo falou sobre isso aqui, falou sobre rei, não está falando sobre um representante eleito
pelo soberano, que é o povo. Sabe? Então, Uhum. quando ele manda um jornalista calar a boca, eu fico pensando, Daniel, se ele tivesse poder de fazer os jornalistas calarem a boca, o que aconteceria no Brasil? Sabe? E quando você associa esse calar a boca com o filho dele dizendo que já não é mais uma questão de se haverá uma ruptura institucional, mas sim quando haverá, e o pai fica calado, pelo amor de Deus, cala a Então, boca e ruptura institucional. Eu não aguento mais. E ele usa aqueles palavrões que eu não me sinto à vontade para reproduzir aqui. O que é isso? então, para a gente encerrar, o cristão, o religioso, ele não precisa se sentir descumprindo o que Paulo orientou se ele tiver uma posição crítica a um governante, né? Ele pode orar para que as coisas melhorem, mas ele pode protestar porque o protesto vai, de uma forma ou de outra, melhorar a vida dele e das pessoas que estão do lado dele. Daniel, não há incompatibilidade entre fazer oposição e interceder pela autoridade pública. Mas não tem a mínima dúvida. Olha, eu intercedo pelo Bolsonaro para que ele renuncie. Eu peço a Deus, Deus Todo-Poderoso, 210 milhões de seres humanos estão sob o governo de uma pessoa, e o que eu vou falar agora aqui, eu não vou falar de modo jocoso. Não, mas mesmo, Daniel, o Brasil é governado por uma pessoa portadora de uma psicopatologia. Evidente. O olhar dele. A ausência de lágrimas. Você não vê expressão de compaixão no meio dessa pandemia toda. Pessoas com problemas psicológicos, pessoas com seu padrão de vida desmoronando, pessoas desempregadas. E ele é encontrado marcando churrasco, andando de jet ski, montando cavalo. Pelo amor de Deus, será que eu enlouqueci? Será que eu devo julgar isso normal? Me mostre uma autoridade pública no mundo que esteja, sabe, se comportando dessa maneira, participando de manifestação pública, é claro, favorável a ele, estimulando as pessoas a irem para as ruas e romperem com o distanciamento social. Daqui a pouco o Brasil vai chegar ao segundo lugar essa triste estatística de país com o maior número de óbitos. Nós só vamos perder para os Estados Unidos, com grande probabilidade do Brasil passar os Estados Unidos ainda este ano, em breve. Daniel, eu não acho injusto eu botar parte dessa desgraça na conta do governo federal, especialmente em razão do péssimo exemplo do presidente da República. Eu fico pensando o seguinte: quantos brasileiros foram estimulados pelo péssimo exemplo dele a fazerem o mesmo? E quantos que contraíram o vírus? E contaminaram pessoas? São perguntas legítimas que eu tenho que fazer. Então, eu acho legítimo você orar e pedir que o presidente renuncie. Da mesma maneira que se eu estivesse na década de 40 do século passado na Alemanha de Hitler, eu pediria para Hitler ser convocado para a eternidade, quanto antes. Uma pessoa acabou de botar aqui, falando que será que o Bonhoeffer deveria ter ficado nos Estados Unidos orando por Hitler, em vez de voltar para a Alemanha e ajudar a igreja a combater os horrores do nazismo? Penso que não. E é isso, é uma questão muito polêmica, ela mexe muito com a emoção das pessoas, as pessoas são apaixonadas, tanto por um político de um lado como um político do outro, e que eu sempre torço para que prevaleça o bom senso e a paz, né? E eu queria agradecer muito, Antônio Carlos, pela sua presença. Eu preciso encerrar para poder honrar minha palavra com você. E queria só que você deixasse uma mensagem final e queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente até o final. A nossa audiência foi aumentando do meio para o final e muito, muito legal e muito raro, né? Obrigado a todos vocês pelos comentários, pela presença. E, Antônio Carlos, muito obrigado, tá? É um prazerzão estar aqui dividindo, conversando e aprendendo com você. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Daniel. Talvez muitos não conheçam você, muita gente que me segue talvez esteja te conhecendo agora. Daniel é cristão, jornalista, trabalhou durante anos no Jornal Globo, fazendo parte da equipe do
eu acho que é o mais importante colunista do presente momento da nossa história, o jornalista Anselmo Góes, que tem sido um parceiraço nosso há muitos anos. Então, vocês estão diante de um baita do jornalista, eu aconselho todos vocês a acompanharem o trabalho do Daniel Brunet, né? Agora, pensando numa palavra final, Daniel, eu estou muito preocupado com a nossa democracia. Então, eu penso que nós não podemos deixar de defendê-la, defender nossas instituições, defender o Congresso, por mais que nós sintamos o estômago embrulhado quando, né, pensemos nesses caras, né, olhemos para o que eles são capazes de fazer ou deixar de fazer, mas é uma instituição do Estado Democrático de Direito. A mesma coisa o Supremo. Então, nós não podemos deixar de defender a nossa democracia nas redes sociais e erguendo a voz no minuto seguinte a cada expressão de discurso totalitário. Então, é momento de nós estarmos atentos. Essa semana nós vamos ter uma manifestação, eu não vou dizer o dia, mas vai ser uma manifestação na cumplicidade de voluntários, vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro, sobre as mortes por contaminação, né, do coronavírus. E quero pedir a todos os que estão nos assistindo a divulgarem o manifesto. O link dele está na bio do meu Instagram. Se você puder assinar e divulgar, ele não vai mudar a história do Brasil. Sabe? A diferença que ele vai fazer é o seguinte: é um documento que nós teremos dizendo o seguinte: o apoio não foi unânime. Isso é muito importante para a credibilidade da igreja. Que nós vamos estar dizendo o seguinte: houve quem divergisse. Nós vamos dar o direito para o jovem universitário, em sala de aula, poder dizer: olha, o apoio da igreja evangélica do nosso país não foi unânime. Houve quem não apoiasse Bolsonaro, até um abaixo-assinado, manifesto rolou e tal, e tantas assinaturas foram colhidas. É claro, nós não estamos em disputa com os evangélicos bolsonaristas. Nós somos, assim, a portuguesa de desportos, o América. E eles são o Flamengo. Tem muito mais gente no nosso meio que apoia Bolsonaro do que... Olha a heresia, hein? Olha a heresia. Pois é, Flamengo. Vamos usar outra ilustração, Corinthians, né? Então, a ideia não é essa. A ideia é apenas dizer: não foi unânime. Sabe? Não foi unânime. Teve gente que leu a Bíblia e chegou à conclusão que não dava para apoiar, que a Bíblia não endossa esse governo. Os planos, as ideias e o comportamento do presidente da República. É isso aí. Obrigado, Daniel. Aí. Tchau, tchau, Antônio. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela querido. Presença. Foi um prazerzão estar com vocês aqui. Tenham uma boa noite e que seja uma semana de paz para todos nós. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Valeu, querido. Deus te guarde. Amém.